Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço a presença de todos vocês em mais um Meeting Health Tech. Para quem não me conhece, para quem está acessando essas aulas hoje pela primeira vez, meu nome é João Teruya, eu sou farmacêutico, diretor da Health Tech. Health Tech é uma empresa, uma farmácia de manipulação especializada em injetáveis, está 19 anos no mercado, né? Essa ação do Meeting Health Tech foi uma ação pensada por nós, nesse momento de pandemia, em levar conteúdo de credibilidade, conteúdo técnico-científico para os profissionais de saúde. E hoje, o nosso tema vai ser proferido pelo Dr. Lúcio Lemos. Dr. Lúcio Lemos é biólogo, especialista em análises clínicas, mestre em medicina veterinária, e ele é diretor técnico do Lemos Laboratório. A gente vai falar hoje sobre um tema bastante atual, extremamente relevante, e eu vou convidar aqui o Dr. Lúcio já para entrar na sala e bater um papinho aí com vocês. Opa! Boa noite. Boa noite, Lúcio. Tudo bem, gente? Tudo bom? Em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o convite. Para mim, né, é uma honra. A gente já acaba lidando e conversando praticamente diariamente nos grupos, né? E sim, atualmente muito sobre Covid. E é impressionante, assim, como você tem se tornado uma referência, né? E não só para os médicos que atuam nessa medicina que a gente trabalha, mas acabou também se tornando uma referência para outros médicos que sequer sabem sobre manipulação ou que usam, né, que fazem a chamada medicina integrativa. Então, é uma honra para nós ter você aqui com a gente, Lúcio. Obrigado. Obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade até de falar de alguma coisa que não é só teste rápido. Verdade. Não é teste rápido e RT-PCR, né? Não vamos falar disso hoje, não. Tá certo, tá certo. Mas eu agradeço, João. O João é um cara que eu conheci há algum tempo atrás, já há bastante tempo, muito estudioso. Antes de a gente se conhecer, já tinha muita gente que falava bem de você. Um cara que falava bem de você era o Anderson, da Ortofarma. Isso, conheci então, também. Eu te conhecia antes, né? Mas obrigado pela oportunidade. Vamos aí tentar passar alguma coisa com relação ao que tem acontecido, né? Com relação a essas questões da fadiga adrenal, da fadiga crônica, né? Então tá bom, Lúcio. Eu só queria deixar um aviso para quem está nos assistindo. Por favor, assim como todo o Meet, né, que está rolando desde junho, vão colocando as suas perguntas no chat. Quando o Dr. Lúcio terminar a aula dele, eu entro e a gente começa a bater papo, tá? Ao vivo, respondendo as perguntas. E, pessoal, boa aula. Lúcio, eu vou te deixar aqui, já vou deixar a tua aula colocada. Tá. Valeu, Lúcio. Até daqui a pouco. Obrigado, João. Vamos começar. Bom, gente, deixa eu aumentar aqui, a gente não vai ficar se vendo. Bom, João falou, eu sou o Lúcio, né? Então, a minha apresentação é rápida aqui. Eu trabalho com análises clínicas há mais ou menos 43 anos, tá? Comecei com 14 anos nessa área e não saí mais. Eu gosto muito de análises clínicas e eu vivi toda essa mudança, né? Da análise clínicas manual se transformando na automatizada, né? Bom, o que o João conversou comigo era para a gente conversar sobre a síndrome da fadiga crônica, né? A gente colocou o nome depois aí, herança maldita da Covid-19, e o interessante é que a gente já tem uma experiência com essa síndrome da fadiga crônica e questiona muitas vezes o nome fadiga adrenal, as pessoas falam, por que fadiga adrenal, né? E me trouxe a oportunidade de mostrar que realmente que a fadiga crônica, dita fadiga adrenal, ela não está relacionada diretamente com a falta de produção de cortisol. E vocês vão perceber isso agora com a presença do Covid-19, tá?
Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não sei se não reparem, mas eu estou me sentindo falando com as paredes, não estou vendo ninguém. Isso é muito complicado para o cara que é altamente visual como eu, mas vamos lá. Síndrome da fadiga crônica, né, ela é reconhecida pela medicina, tá? Ela tem toda uma classificação, coloca-se como uma condição diagnóstica, né, que tem sintoma a fadiga, né, o cansaço. E pode relacionar isso com a questão mental também, tá? E a pessoa não consegue descansar, não melhora, ela descansa, não melhora, ela faz, se ela fizer exercício, quando ela consegue fazer exercício, se ela fizer, ela não se recupera com facilidade, né? Então, ela está relacionada com muitas questões e principalmente com fatores estressantes, né? Orgânicos, né? Infecções, por acaso, aqui na reumatologia está falando isso, e a gente está vivendo questões de infecção, ou psicológicos. Então, hoje a gente conseguiu juntar duas coisas, né? Na vivência atual dos últimos 5 meses, nós estamos vivendo pressão de infecção e a questão psicológica. Agora, aí eu tenho uma crítica a fazer ao que foi colocado aqui, que é o seguinte: o tratamento deve ser direcionado para melhorar com controle de sintomas. E muitos pacientes podem se recuperar da síndrome de fadiga crônica com o passar do tempo. Isso aí que é a questão. Como não se sabe direito o que está acontecendo, então vamos ficar tentando cobrir o máximo de sintomas, né? Mas sem se preocupar com a base, com da onde surgiu isso e o que está gerando e piorando a situação. E a questão, se recuperar com o tempo, é meio complicado, porque a gente vê pessoas anos e anos que não conseguem se recuperar e acabam tomando uma série de psicotrópicos, porque no final das contas se acha que, na verdade, ela tem um problema psicológico, entende? Então, são vários os sintomas e sinais que a fadiga crônica pode apresentar, e não são muito específicos. Então, você tem sinais de tudo quanto é forma, né? Sintomas, queixas de todo tipo, e não há como você perceber, né? Não existe nenhum sintoma aí que você possa falar assim, não, isso é da fadiga crônica. Pô, pode ser por várias situações, né? Inclusive por questões de hipotireoidismo e tal, mas aí vocês vão ver no passar da conversa aqui que está tudo correlacionado, né? Eu sempre gosto de mostrar esse trabalho, né? Onde fala que não existe a fadiga crônica, e realmente esse nome não bate, vocês vão perceber daqui para frente. E só que é lógico, quando vocês pegam trabalhos onde as pessoas querem, e é feito um levantamento, quando se desenhou isso aqui, e eu concordo, tá? Pegou-se vários trabalhos que se faziam várias dosagens de várias situações, mas é sempre a mesma história. Se você não sabe o que está procurando, né, você vai procurar no caminho errado e você vai chegar a uma conclusão errada. Com certeza, não é uma fadiga da adrenal que a gente está tratando. Fadiga da adrenal, a gente vai pensar em Addison, em insuficiência adrenal. A questão envolve outras situações. A sua adrenal produz, mas por várias situações você não consegue acessar esse cortisol que foi produzido. Muitas vezes ele está lá, mas você não consegue acessar. Então, quando eu estudo sobre isso, eu vou e chego num trabalho que eu achei bem interessante, onde o cara fala assim: sintomas de hipocortisolismo não são necessariamente provenientes de nível de cortisol baixo. Ou seja, você pode ter sinal de hipocortisolismo, mas não ter o cortisol baixo. O hipocortisolismo refere-se à diminuição da produção, onde você tem cortisol baixo, ou liberação desse cortisol. Você pode produzir, mas esse cortisol acaba não sendo liberado para ser utilizado. Ou ainda, a sinalização desse glicocorticoide insuficiente, ou seja, você produziu, liberou, mas ele não acessa os receptores, seja por várias situações que a gente vai olhar agora aí, né? A qual pode resultar na diminuição, né, do hormônio disponível ou da redução da resposta desse hormônio, tá? Então, e aí,
Isso aqui eu peguei de um camarada, vocês vão ver o nome dele aqui embaixo agora, é o Kaplan, em 88 ele falou isso, mas eu agreguei uma situação aqui. A alteração do ritmo circadiano do cortisol também traz sintomas de hipocortisolismo, como vocês vão ver aqui na frente, tá? Então, vai resultar tudo isso em perda ou diminuição do efeito protetor do cortisol. Então, sinais e sintomas de alteração do eixo, então são sinais e sintomas de alteração. Eu não estou falando aqui de alteração no eixo, né? A própria situação que nós estamos vivendo hoje, a situação causada pela pandemia, né? Nós temos a resistência insulínica interferindo nessa situação de alteração de eixo, a inflamação, alteração na afinidade do carreador, vamos entender isso, a própria fadiga mitocondrial interferindo na situação, o tratamento, né, que pode estar interferindo também na sua condição de utilizar seu próprio cortisol. Deixa eu cortar uma pecinha aqui que está me atrapalhando. Tá. Então, vamos lá. A situação atual está influenciando em relações humanas, financeiras, né? Humanas, pô, tem gente brigando dentro de casa, tem gente sentindo falta de outras pessoas, né? A questão financeira, tem gente que perdeu o emprego, tem gente que não está conseguindo tocar a empresa, tem gente que está se preocupando com o futuro financeiro, né? O medo da doença, tem pessoas que estão com medo da doença, né? A falta de atividade social e a falta de atividade física. Então, tudo isso interfere no indivíduo, gerando um estresse. Aquele estresse que a gente conhece. Quando a gente escuta estresse, a gente esquece do estresse ambiental. Mas esse aqui é o estresse psíquico, né? Você não está conseguindo se relacionar. Então, vai agir sobre o sistema nervoso, que age sobre sua adrenal. Tá bom? Então, você pode ter crises de ansiedade, de pânico, depressão, influenciando nessa produção. Ou seja, você produz mais cortisol. Produzir mais cortisol também vai te dar, principalmente cortisol muito alto, vai te trazer sintomas de depressão. Então, a vasoconstrição gerando hipóxia na própria adrenal. Aí você começa a ter problemas de produção. Então, temos que lembrar que um sintoma de hipocortisolismo também pode ser por falta de produção do cortisol, né? E a vasoconstrição dos microvasos, prejudicando a chegada de hormônio nos tecidos. Bom, gente, lembrar rapidamente, nossos hormônios são produzidos nas nossas glândulas, que caem no sangue, são carreados pelas proteínas carreadoras, que são carreados, mas aprisionam. Os verdadeiros carreadores de nossos hormônios esteroides são nossas hemácias, tá? Que tem que chegar aos confins do nosso corpo através do quê? Dos microvasos. Se você tem vasoconstrição, você não tem como acessar hormônio em várias situações, em vários tecidos do nosso corpo. E isso é gerado pelo estresse que nós estamos vivendo. E existe um trabalho que saiu agora, em maio de 2020, falando que o isolamento social, né, o que está acontecendo hoje, pode estar associado à interação psiconeuroendócrinas e imunes. Então, quer dizer, vai relacionar com tudo que a gente está vendo acontecer e vai agravar distúrbio psiquiátrico. Eu gostei aqui no agravar distúrbio psiquiátrico, porque todo mundo é maluco mesmo, todos nós, e a gente acaba exacerbando de alguma forma. Uma pessoa me falou que esse momento seria bom, que vai ver as pessoas melhorarem. Eu não sei, eu acho que as pessoas também estão, em alguns momentos, estão piorando nas suas situações, no que estão vivendo, né? Então, a inflamação, né, estamos envolvendo com SARS-CoV-2, vamos aproveitar rapidamente aqui para falar, SARS-CoV-2 não significa Covid-19, está relacionado, mas nem sempre é a causa. Acontece, o Covid-19 é a doença, o SARS-CoV-2 é o vírus que causa a doença. Muitos de nós teremos SARS-CoV-2, mas não desenvolveremos a doença em si. Mas quando ele atua, né, na produção, né,
causando a doença, né, o COVID, através de liberação de citocinas pró-inflamatórias, né? Então, o nosso corpo tenta nos proteger. O grande problema que a gente tem visto é que o nosso corpo não consegue frear essa proteção, então ele vira um problema, o que seria uma solução se transforma em problema, por várias situações que mais tarde o João pode passar aí, né? Você, até por falta de nutrientes, você não consegue regular essa inflamação. E também no cérebro. Então, aqui você tem questões celulares, produção através das células de linfócitos, de leucócitos, e também das células da microglia. Bom, tudo isso pode mexer com o hipotálamo e criar um aumento do hormônio liberador de corticotropina, que vai estimular a CTH, que vai estimular a sua adrenal. Isso é uma das etapas que já se estudou, que acaba acontecendo em presença da inflamação causada pelo vírus. Então, aumenta teu cortisol. Era de esperar, né? Porque o cortisol veio para te proteger. E veio o aumento do ACTH. Às vezes não precisa nem passar pelo CRH. Já se percebeu que muitas vezes vai direto na hipófise, acionando a CTH, que vai atuar sobre a sua adrenal, fazendo você produzir mais cortisol. Mas também já se sabe que o SARS-CoV-2 também se liga ao córtex da adrenal. Muitas vezes não precisa passar por nenhuma dessas duas fases, vai direto para a adrenal, estressa a adrenal, fazendo que haja produção excessiva de cortisol. Então, tudo isso vai aumentar a produção de cortisol total. Então, vamos entender que existe a diferença entre o cortisol total e o cortisol que a gente chama de livre, tá? Bom, a resistência insulínica. O COVID pode induzir a diabetes, aí porque a gente viu que resistência insulínica tem acontecido em presença de COVID-19. Então, pesquisando, eu vi que existem inúmeros relatos pelo mundo falando sobre isso, né? As células do pâncreas expressam, né, receptor de ACE2, e interessante, o SARS-CoV-1, que é o anterior a esse, também mexia com o seu nível glicêmico. As pessoas tinham, mesmo que transitoriamente, aumento de glicose. O interessante é que quando você tem glicose e aumenta a insulina, vamos lembrar que a insulina, ela vai agir, vai inflamar nossos hepatócitos. Ao inflamar hepatócito, você terá uma produção deficitária, deficiente de carreadores proteicos. Então, você tem menos CBG, menos SHBG, menos TBG. E isso faz com que todo hormônio que você produz, esteroide, que precisa ficar num carreador, tem que ficar claro aqui o seguinte, gente, SHBG, CBG não é mal. Ele existe para te proteger do excesso de hormônio livre. Quando ele está desregulado para mais ou para menos, vocês vão entender para frente, é que é o problema. Então, nem sempre um camarada com um SHBG de 70 é ruim. Às vezes, um de 20 é muito pior que um de 70. Então, quando você tem insulina alta, você prejudica a produção via inflamação dos hepatócitos. É lá que nasce teu SHBG, teu CBG, tá? Além do mais, essas alterações de insulina vão interferir na AMP quinase, né? Que é a enzima que desempenha papel na regulação de mitocôndria, da energia celular. Então, quando você tem esse problema, você tem principalmente questões energéticas. Então, a mitocôndria não funciona como deveria funcionar, tá? E, lembrando, esse AC2, ele expressa no pulmão, no intestino, no coração, na tireoide, no fígado e na adrenal. E olha, no pulmão é o menos importante da história. E olha, que acaba sendo o mais problemático
na Covid-19. Então, lembrar que você pode ter problema em vários outros órgãos devido a essa expressão. Bom, então não se entende direito como é que o SARS-CoV também pode atrapalhar e lesionar o sistema hepático, tá? Além da questão da insulina, você vai ter um problema com o próprio vírus lesando o hepatócito, tá? Então, é mais um problema. Porque como tudo isso vai interferir lá na frente do que eu estou falando? Tudo isso vai interferir na liberação do seu cortisol livre, tá? Então, lembrando aí que ele age também diretamente. O que pode acontecer quando você tem inflamação excessiva, né? Inflamação no seu fígado? O pH do fígado cai, ele fica ácido. E tudo que nasce no teu hepatócito, além de, se tiver insulina alta, será pouco, será muita afinidade. Esse ar saiu separado aqui, mas aumento da afinidade dos carreadores, tá? O que é aumentar a afinidade? Ele vai segurar mais hormônio do que deveria, por mais tempo. Ele segura e não libera. E isso acontece com todos os carreadores que ficarem acidificados. Isso aí já tem trabalho falando que toda vez que você tiver um problema hepático, uma esteatose hepática, por exemplo, você vai ter pH baixo no fígado, causando produção de carreadores ácidos. E aí você vai ver uma coisa interessante quando você vai fazer dosagem de testosterona no sangue e na saliva. Você dosa no sangue, dá 500 de testosterona. Você dosa na saliva, dá 30 naquele indivíduo, que está muito baixo, tinha que estar em torno de 90. Ué, mas como é que pode? O cara tem testosterona normal no sangue e baixa na saliva? Você vai pesquisar, muitas vezes o cara tem uma gama GT de 80, ele tem um problema hepático. E aí você vai olhar, então, o que está acontecendo? O carreador está segurando no sangue o que deveria estar espalhado nos tecidos. Por isso que está baixo na saliva, que está representando os tecidos. E isso acontece também com cortisol, tá? Com certeza você tem casos de pacientes com cortisol de 18, 19, 20 no sangue, com sintomas de cortisol baixo. E aí vocês vão pensar, o exame está errado, né? O paciente está apresentando sintomatologia e o sangue está mostrando isso. Aí você vai olhar, o cara tem problema hepático, o cara tem hipotiroidismo, o hipotiroidismo esfria teu corpo. A relação dos carreadores com os esteroides é uma relação química, é uma reação química. Ela depende de catalisadores, principalmente de pH e de temperatura. Se o pH é baixo e temperatura baixa, carreador segura mais do que deveria, tá? Então, o CBG, que é a transcortina, transporta cortisol, progesterona e aldosterona. E se ele está doente, acidificado, por causa de todo o processo que acontece com o fígado, você sabe que um dos pontos principais de problema na Covid-19 é fígado, né? E aí você tem alterações que causam a apreensão dos teus hormônios. Você vê no sangue, raramente você vai ver um trabalho falando que o cortisol do cara está baixo no sangue. Pode estar até normal, mas ele não tem cortisol suficiente na forma livre. O SHBG também vai acontecer isso, tá? O TBG também. Prestem atenção em pacientes que tiver problema hepático, gama GT alta, alterações com esteatose, o que for, TSH normal, T3 e T4 normais total e o livre baixo. É porque ele não está conseguindo liberar T3 e T4 livre por causa dessa condição do carreador. E também a vitamina D. Ela tem carreador, como se fosse um SHBG de vitamina D. E ele também fica mal se você ficar com pH muito baixo desse carreador. Eu tenho visto trabalhos mostrando que pacientes têm vitamina D muito baixa no sangue. Ainda não se dosa comercialmente vitamina D salivar, não tem isso, mas se você olhar, muitas vezes, se o paciente estiver com uma condição hepática
condição de resistência insulínica, esse carreador pode estar muito pequeno, tá? Agora, você também pode ter pacientes com a vitamina D normal, porque o carreador está segurando, e isso engana muito, porque a D livre não está ocorrendo, tá? Quando você fala em cortisol, isso é antigo, mas isso não chega até vocês, não sei por quê. Se você olhar que a determinação do cortisol no plasma não tem relevância na maior parte das situações clínicas, vocês vão começar a entender o porquê de tanta confusão com essa questão de fadiga adrenal, fadiga crônica, tá? Ele foi desenhado do jeito que vocês conhecem, no sangue, entre 8 e 9 da manhã, para insuficiência adrenal, para Addison, tá? E aqui embaixo, ó, fatores que alteram a concentração do CBG devem ser avaliados junto à determinação do cortisol, uma vez que pode influenciar na análise do resultado. Eu não acho em livro nenhum de endócrino, de fisiologia médica, falando que fatores são esses. Tá? Vocês vão saber que fatores são esses. 2 vocês já viram. Hipotiroidismo, esfria, o CBG segura mais do que deveria. Tem hormônio normal no sangue, baixo para liberação. E o outro é a acidificação desse meio também, que vai fazer isso. Mas isso não é falado, só se fala que é importante. E aí passaram a colocar na cabeça de vocês que a importância está na quantidade, e a quantidade é o que menos importa de SHBG e CBG. A não ser que seja uma coisa estrondosa, né? 200, 180 de SHBG. Mas como não se entende essa questão de afinidade por pH, por temperatura e por outras questões, pensa-se logo em quantidade de SHBG. Só para vocês entenderem isso que eu estou falando. Bom, você tem aqui, né, o sangue, carreadores são esses cinzentos, e as moléculas de cortisol são essas aqui que estão agregadas. Você vê que parte delas fica livre e vai para a saliva, porque representa ir ao tecido. Então, existe uma correlação do que tem aqui de livre na saliva com o que tem de livre no seu interstício, entre as suas células, tá? Só que quando você tem um CBG doente, né, o que vai acontecer? Você tem, no meio do CBG saudável, também tem CBG doente, que vai capturar, tá vendo aqui, ó? Ele está aqui na livre, está na forma livre no seu corpo. Ele vai manter preso, causando o quê? Uma liberação de pouco hormônio livre e normal ou alto no sangue. Desculpa, tá? Por isso que acontece de ter aquela questão, sintomas de cortisol alto se parece com cortisol baixo. Então, o cortisol alto está aqui. Você viu no sangue alto. Mas, na verdade, o cortisol que deveria estar atuando, ele está baixo. Porque ele não está se liberando do sangue para ir trabalhar. Então, apesar do sujeito ter cortisol alto ou normal no sangue, ele tem baixo e ele tem sintoma de quem não tem cortisol. Olha aí, isso é interessante, isso é importante vocês terem em mente, tá? Então, aqui está falando, ó, que as alterações da globulina que segura a cortisol, né, eles interferem na dinâmica do eixo, na dinâmica, e não na produção. Bom, então você tem tratamento, né, uma das condições que interferem na alteração do eixo HPA. Na fadiga mitocondrial, né, você tem intoxicação pelas medicações. Elas são necessárias, mas elas vão agir de forma a atrapalhar essa mitocôndria funcional. E nós precisamos de mitocôndria para produzir cortisol. O problema é que a gente precisa de cortisol para tocar a mitocôndria. As cristas mitocondriais necessitam da sensibilização de cortisol. Então, vira um ciclo. Se você não tem mitocôndria funcional, você não tem cortisol. Se você não tem cortisol, você também não vai ter mitocôndria funcional.
Então, é bem complicado essa situação e, muitas vezes, o próprio corticoide que se utiliza, hipoglicemiantes, os antitérmicos, né, como o paracetamol, eles reduzem glutationa, atrapalham a detoxicação e atrapalham as questões com a mitocôndria. Então, quanto maior o seu problema mitocondrial, maior a gravidade no caso, ou a sua propensão a ter problemas, né, a ter infecção. Então, a medicação é necessária, mas ela vai agredir mitocôndria. Então, a mitocôndria tem que ser nutrida juntamente com o tratamento que você está fazendo com o seu paciente. Nunca esquecer disso. Porque também não vai adiantar você dar hidrocortisona para o paciente, né? Depois que a Covid se vai, você tem um quadro de fadiga adrenal ou fadiga crônica. E você, às vezes, vai entrando com cortisol, mas esquece que existe algo que precisa estar presente para gerar energia, para aumentar temperatura corporal e liberar os hormônios, tá? Então, esses medicamentos todos, vou deixar para o João responder depois, eu não entendo disso, mas eu sei que isso é importante. Carnitina, Q10, PQQ, polifenóis, o próprio resveratrol é muito falado. Tudo isso tem que ser visto durante o tratamento da fadiga crônica, né? Lembrar que carência de vitamina C e glutationa são problemas seríssimos para você que está tentando evitar que o paciente caia nessa questão da fadiga crônica ou mesmo tirá-lo dessa condição. Bom, aí a gente vai cair naquela questão medicamento, que está ali para te curar, mas também tem o outro lado da questão. Pode ser iatrogênico. Então, você vai olhar que os principais medicamentos utilizados para tratar a Covid-19, né, são importantes, tem que ser usados, mas lembrar que você tem que dar suporte para a adrenal. Tudo isso aí, todos eles, atuam oxidando a córtex da adrenal. Então, o sujeito pode ter um problema de produção de cortisol. De novo, lembrando que a gente tem as duas situações. A própria hidrocortisona também, tá? Eu sempre falo que hidrocortisona ela tem que estar em níveis fisiológicos. Acima desses níveis, ela começa a oxidar a sua adrenal, a sua córtex. Isso é o paciente, não é um Addison, tem que tomar cuidado para se transformar em um. Aí eu peguei isso aqui só para a gente dar uma olhadinha, ó. Insuficiência adrenal na Covid-19. Departamento de endócrino ligado com a parte de pediatria. E aqui eles falam, pacientes com insuficiência adrenal têm maior risco? Sim. O paciente que também tem cortisol livre baixo tem risco? Tem, mas ele não é Addison. Não pode entrar com doses altas de hidrocortisona tentando ajudar, que pode piorar a situação. Então, existe um quadro disso aqui, ó, falando como tratar, né, em casos de Covid. Olha só a dose aqui, que está mostrando 30 a 50 miligramas de hidrocortisona para o paciente Addison não sofrer com a presença da Covid-19. 30 a 50 eles consideram uma dose alta. Não é nem a dose de manutenção para o cara Addison. Eu vou mostrar para vocês ali na frente. À medida que os quadros são mais graves, eles vão colocando doses mais altas. Isso a gente está conversando sobre pacientes Addison. Olha só. Aqui é um tratamento para paciente Addison com hidrocortisona. Então, você vai olhar aí e vai perceber o seguinte. Olha só. 15 a 20 miligramas pela manhã, 5 às 16. 15 a 20 miligramas com o paciente Addison. Eu vejo gente não Addison usando 50, 40, 60. Aí eu corro, uso 80. Cuidado, tá correndo para onde, cara? Pode estar correndo pro buraco, cara. Porque dose alta de
corticoide traz problema. Então, você não pode tratar como insuficiência adrenal na tentativa de modular cortisol livre, tá? Primeiro, você precisa saber se realmente precisa entrar com hidrocortisona. Tudo isso aqui são efeitos adversos de hidrocortisona de 20 a 30 miligramas, 15 a 20 miligramas, que é o que está ali, né? 15 a 20 miligramas. Aqui foi uma aula de endócrino que a gente assistiu e vendo que todas essas alterações, depressão, psicose, glicemia, fraqueza, tudo pode se tornar real diante do uso de hidrocortisona. Olha, hidrocortisona, não estou falando nem daqueles medicamentos dos corticoides mais pesados que são usados para você tratar um paciente com Addison ou com Covid. Aqui só para vocês entenderem melhor, ó. A intensidade de produção de cortisol do corpo humano é em torno de 15 a 20 miligramas dia, tá? E esse trabalho mostra que, se usando mais do que 20 miligramas nesse caso aqui, foi suprafisiológico para pacientes voluntários normais. O cara é normal, se apresentou para fazer um trabalho usando 20 miligramas. Para esse estudo, qualquer um que tenha mais de 3,5 ou 4 de cortisol entre 8 e 9 da manhã é normal. Então, imagina os nossos pacientes de 15 de cortisol pela manhã no sangue, que a gente considera como falta cortisol, porque ele apresenta sintomas de falta de cortisol, tá?